Enquanto o Ibovespa vem numa sequência de altas, o que o levou a bater seu recorde histórico, o IFIX se mantém lateralizado há meses, com alguma oscilação ao longo do caminho, mas nada que o faça escapar dessa faixa. Em torno ali dos 3.380 pontos, no momento que eu gravo esse vídeo, 3.388. E aí fica a pergunta, caramba, por que o Ibovespa disparou enquanto o IFIX ele fica parado no mesmo lugar? E lá atrás o pessoal pensou que durante o ciclo de queda da Selic, que começou em agosto do ano passado, ou seja, temos praticamente um ano desde o começo, e já está pausado agora com a Selic em 10,5, e como a gente vai ver mais à frente aqui no vídeo, com muita gente imaginando que na próxima reunião do Copom ela ainda pode subir. Mas o ponto é que fundos imobiliários, apesar dos fundos de papel reagirem à Selic, eles são muito mais ligados a uma taxa de longo prazo. Aquelas taxas de juros dos títulos que vão vencer daqui a 30 anos, por exemplo, 15 anos, e não essa ponta curta da curva que pode mudar a cada 45 dias numa reunião do Copom. E essas taxas são fortemente afetadas pelas questões estruturais aqui do Brasil, as questões fiscais. Da mesma forma que os fundos imobiliários, porque eles reagem a essas taxas. Por exemplo, o quanto estamos arrecadando, o quanto que a gente está tendo de superávit ou déficit. No momento, o déficit, embora esteja arrecadando constantemente o recorde de cada mês, de janeiro até julho a gente bateu o recorde de arrecadação em todos os meses do ano, o que nos levou a arrecadar, inclusive, no primeiro semestre fechado, 1,3 trilhão, o que foi recorde para o período. Eu poderia colocar aqui todas as manchetes de arrecadação recorde ao longo do ano, mas já fiz isso num vídeo recentemente. Então vou colocar aqui, além do semestre, o mês de julho, que também foi recorde com 231 bilhões em arrecadação. Então é volta mais rápida atrás de volta mais rápida em termos de arrecadação, só que ainda assim nós temos déficit. E o que acontece é que se a gente arrecada, deixa eu botar a mão aqui em cima, né? Arrecada muito, e gasta mais do que arrecada, essa diferença vai ter que sair de algum lugar, como por exemplo emissão de mais dívida. E se a dívida vai crescendo, e não há sinal de que essa dinâmica vá se alterar, os investidores começam a pedir taxas de juros mais altas. E a gente também imagina que no futuro teremos uma inflação mais alta, porque afinal de contas o governo está gastando mais do que arrecada. Vai ter que criar dinheiro para pagar essa conta. E para conter essa inflação mais alta, precisaremos de juros mais altos. Então, com isso acontecendo, o IFIX ele ficou lateralizado. E aí vale dizer que esse movimento também provoca uma depreciação no nosso câmbio. Como a gente pode ver aqui no year to date, ou seja, apenas no período de janeiro desse ano até agora, o câmbio saiu da faixa comportada abaixo de R$5 para atualmente cerca de 5,50. Até deu um respiro depois que os juros americanos começaram a cair, os de longo prazo, e com a expectativa de que em setembro a gente já tenha queda na taxa de juros de curto prazo, a Fed Funds Rate, o equivalente à nossa taxa Selic. E aí, com a taxa de juros caindo lá, nos Estados Unidos, como muito que a gente consome aqui no Brasil é importado, ou seja, tem seu preço diretamente ou de maneira indireta ligado ao dólar, e com a nossa taxa de juros alta aqui no Brasil, atualmente a Selic em 10,5, esse diferencial de juros pode tornar o país mais atrativo para investimento internacional, com mais gente trocando dólar por real para ganhar os juros maiores aqui, o que deixaria o dólar mais comportado e poderia dar um refresco na nossa inflação, que já está saindo da meta que o Banco Central possui. Se a gente pega, por exemplo, a inflação de julho, ela veio acima daquilo que era esperado pelo mercado, em 0,38, enquanto o esperado é um IPCA de 0,35. E aí, no acumulado de 12 meses, repare que nós estamos em 4,5% exatos, que é o teto da meta do Banco Central. Se você entra agora no site do Banco Central, eles têm lá a meta de inflação em 3%, com 1,5 ponto percentual de tolerância para cima ou para baixo, ou seja, o teto da meta é de 4,5%. E aí, se a gente olha o boletim Focus divulgado nessa manhã, na segunda, com dados colhidos na semana passada, a gente vê que no boletim Focus eles não mudaram a Selic terminal para 2024, mas já estão colocando inflação e Selic mais alta para os anos seguintes. E se no Focus não mudou, na perspectiva de outros participantes do mercado, a Selic terminal desse ano já deve ser diferente. A XP, por exemplo, ele levou a expectativa da Selic de 10,5 patamar atual para 11,75 no final desse ano e 12% ao final de 2025, ou seja, eles acham que aumenta ao final desse ano e no ano que vem também o resultado é um leve aumento a mais. Inclusive, eles projetam um aumento grande, né? A gente está falando de 1,25% de aumento por um ano que já está se encaminhando para o seu final. Estamos às portas do último quadrimestre do ano. Temos apenas mais 3 reuniões até que 2024 se encerre. Pô, Bruno, então na próxima reunião do Copom a gente já deve ver a Selic subir? O que vai acontecer? Sinceramente, eu não tenho ideia, porque embora o Banco Central e o Comitê de Política Monetária façam questão de ser mais transparentes possíveis, porque eles não querem causar reboliço no mercado, essa próxima decisão é uma daquelas que está mais dividida quando a gente olha, por exemplo, as opções de Copom. Geralmente, chegando mais próximo da reunião, fica mais claro qual deverá ser o movimento que o Copom vai fazer. E aí o pessoal coloca lá que vai ter manutenção da taxa, que vai ter subida, vai ter queda, e fica sempre uma votação muito mais expressiva no movimento que deve acontecer em relação aos outros. Só que se eu entro agora nas opções de Copom para a reunião que vai acontecer no dia 18 de setembro, então falta um pouco mais de 20 dias para que isso aconteça, o que a gente vê é uma séria divisão. Então tem gente que acredita em manutenção, em subida de 0,25,
5, que é a opção que está à frente das outras, e também subida de 0,5 pontos percentuais. O Gabriel Galípolo, que deve ser o próximo presidente do Banco Central, pelo menos até agora, ao que tudo indica, já deu entrevista falando que não tem que ter medo de subir a taxa de juros caso seja necessário. Roberto Campos Neto também costuma pensar assim. Então será que vai vir subida de juros? Vai vir manutenção? Porque enquanto aqui o juro está alto, lá fora já está caindo, e com essa queda a gente poderia manter a inflação no teto da meta ou abaixo disso? Realmente não dá para saber o que vai acontecer. Para o dia 18 de setembro fica muito mais claro o que vai acontecer lá fora em comparação com o que vai acontecer aqui dentro. Porque enquanto aqui a gente segue na dúvida, lá fora foram dadas indicações de que a Fed Funds Rate, equivalente à nossa taxa Selic aqui no Brasil, deverá começar a cair em setembro. Se a gente olha a ferramenta disponibilizada lá pelo pessoal da Bolsa de Chicago, quanto a probabilidades, veja que para a próxima reunião há 63,5% de chance de que a Fed Funds Rate, que está entre 5,25 e 5,5, caia 0,25 pontos percentuais. E todo o restante da chance, de 36,5%, está na casa de meio ponto percentual de queda. Então o mercado já dá como praticamente certa a queda da Fed Funds Rate e o início do ciclo de corte de juros dos Estados Unidos. Então será que enquanto lá está caindo é necessário que aqui a gente já suba a Selic, ou pode ser que a gente possa esperar para ver o efeito disso em câmbio e consequentemente na nossa inflação? E aí eu vou lembrar o seguinte, não é porque a taxa de juros lá não começou a cair, a taxa curta, que o mercado não se movimenta. Eu já falei isso num vídeo passado, mas qual o motivo dessa alta na nossa bolsa de valores, e não só aqui no Brasil, mas também em outros mercados? São os participantes dos mercados se adiantando ao ciclo de queda de juros dos Estados Unidos e correndo para investir em outras áreas. E um dos sintomas disso é que a taxa de juros de longo prazo dos títulos de 10 anos do mercado americano já estão caindo. E historicamente é uma correlação bem forte entre essa taxa e a nossa bolsa. Se a gente pega no ano passado, por exemplo, o Ibovespa subiu uns 22%, mas quase tudo no final do ano. Até outubro a gente subia 3%. O que aconteceu para motivar essa forte subida ao final de 2023? A queda da taxa de 10 anos dos Estados Unidos, com o mercado precificando que o ciclo de queda de juros começaria no começo de 2024, o que acabou não acontecendo. Mas quando essa taxa começou a cair, nossa bolsa disparou. E agora a gente está vendo o mesmo movimento, que gerou novamente o mesmo efeito, subida da bolsa. Então veja que esse é o cenário que a gente tem no momento. E para fundo imobiliário, Bruno, o que deve acontecer? De maneira resumida, se as nossas taxas longas caírem, porque lá está caindo também, isso é bom para os ativos de risco, e pensando em fundo imobiliário, para aqueles ligados a tijolos, imóveis realmente. Se a nossa Selic aqui começar a subir, isso é bom para os fundos de papel, sobretudo para aqueles que têm mais exposição ao CDI. E se a Selic subir, mas não tanto, e a inflação começar a subir mais, porque apesar da queda do dólar, a gente continua com esse problema de excesso de déficit, ou seja, a gente arrecada bastante, mas continua gastando mais do que arrecada, a gente pode ver uma inflação subir, e muita gente tende a pensar que no ano que vem, depois da saída do Roberto Campos Neto, nós poderemos ter um Copom que seja mais leniente no combate à inflação, ou seja, deixa a inflação correr um pouco mais solta, sem subir a Selic. Isso tende a impactar taxas de longo prazo, mas para fundos de papel, aqueles ligados à inflação, isso significa mais yield, ou seja, mais capacidade de pagamento para o seu cotista. Então, no final, vejo que a gente tem que ter uma carteira diversificada, mas o setor de papel eu julgo que é muito importante, que tem que ser uma boa parte da sua carteira. E aí, falando nisso, vamos dar uma olhada em como está a carteira no geral ao longo desse último mês. Para isso, eu vou mostrar aqui o MyProfit, que é o programa que eu particularmente uso para consolidar minha carteira, não só de fundo imobiliário, como de ativos no geral, me ajuda na declaração de imposto de renda, é uma ferramenta para você ter lá toda a parte de compensação de prejuízo, que vocês vão ver que eu vou usar nesse vídeo, já que com base em prejuízos que eu tenho anotados lá, eu não vou ter que pagar uma DARF por vender um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira com lucro. E além disso, se tivesse que pagar uma DARF, ele também tem todo o cálculo lá para que você possa simplesmente pagar o valor sem nenhum tipo de problema. Então é uma ferramenta muito completa. Para quem quiser conhecer o MyProfit, é um link aqui na descrição e um cupom ERINE10 que você pode usar para ter desconto. E aí eu lembro também que nessa semana eles estão com uma promoção de aniversário, onde ao realizar a sua assinatura você ganha uma outra para poder dar de presente para alguém. Então aproveite. Entrando aqui na minha carteira, esses são os ativos que a compõem: XPML, RBRF, BCIA, o Fundo de Fundos do Bradesco, KCRE, LVBI, KNSC, VISC11 e o último incluído que é o PLCR11, um fundo de papel. Se eu coloco para agrupar por categorias, vejam que eu tenho 32,8 em FOFs, 28,39 em fundos de papel, são os recebíveis imobiliários, 25,62 em shoppings e 13,18 em galpões logísticos. Bruno, você não tem escritório aí? Tenho através dos FOFs, né? Eu tô comprando via FOF porque se o escritório tá com desconto, tem FOFs também com desconto frente ao valor patrimonial, é desconto sobre desconto. Eu prefiro me expor dessa forma. E para quem acha que esses 28 aqui são muita exposição em termos de fundos de papel, colocando a figura de como tá o IFIX hoje, veja que a maior fatia do IFIX está nessa classe de fundos imobiliários voltada para o recebimento de dividendos vindo dessas estruturas de dívida ligadas ao mercado imobiliário. Então eu gosto de falar que é quase um fundo de renda
renda fixa, só que com lastro final em imóveis, negociado em bolsa e que distribui os seus dividendos mensalmente sem imposto de renda, né? Ou seja, bem melhor que na renda fixa, onde você tem, para um fundo que não é listado, principalmente lá o Come Cotas. Indo aqui para a parte dos dividendos, que é um dos grandes motivos pelo qual o pessoal compra fundos imobiliários, não é o único, pelo menos não deveria ser, mas é um dos grandes motivos. Vou colocar aqui a carteira desde o começo e aí veja que já foram R$ 95.979,57 recebidos, o que dá um yield on cost, ou seja, o que eu recebi de dividendos versus o preço que eu paguei nisso, né? Ou seja, o preço médio que eu tenho na minha carteira de 12,84%, mais de 1% ao mês, que é o sonho de muita gente. Vendo aqui, para que a gente possa ver a evolução dos dividendos, veja desde o começo da carteira até o momento atual, então em agosto foram R$ 5.587,50 recebidos, com yield on cost de 0,9%. E o melhor mês de todos foi abril, com recebimento de mais de R$ 6.000. Descendo mais aqui, a gente vê os grandes responsáveis pelo recebimento, mas não está em termos proporcionais, né? Então as posições maiores, como é o caso do RBRF, foram responsáveis por mais pagamento. Vindo aqui agora para a parte da posição detalhada, nós vemos o quanto está o fundo imobiliário hoje, o seu preço, comparado ao preço médio que eu paguei em cada um deles. Perceba aqui que dos fundos imobiliários, apenas um está no prejuízo agora, que é o recém-incluído PLCR 11, foi no último episódio, eu comprei quase 40 mil e agora está com leve prejuízo de R$ 130, basicamente, né? 0,35 da posição. Todo o restante aqui está com lucro, alguns com um lucro muito pequeno. E boa parte deles não vai dar um lucro muito grande, principalmente os fundos de papel, porque eles tendem a distribuir tudo que eles têm de resultado com o passar dos meses. O dos imóveis ainda deve ter alguma coisa de reavaliação do preço do metro quadrado, por mais que esteja muito defasado, né? Por isso que a gente vê muito fundo imobiliário bom, com boa localização, mas negociando abaixo do valor patrimonial, que na minha opinião é uma oportunidade. E agora indo na última tela, aquela que interessa, que é a rentabilidade avançada, onde a gente junta as duas coisas, a parte dos proventos com também o possível ganho de capital, caso eu venha vender uma posição. Veja que no momento a carteira tem um rendimento aí desde o seu começo de 24,9%, o que perde para o Bitcoin por muito, gosto sempre de deixar ele aqui para me lembrar do custo de oportunidade, perde para o S&P e atualmente está perdendo para o CDI, já que o IFIX ele ficou de lado, mas em vários momentos a gente ganhou do CDI com folga. Agora, o que interessa é ganhar do IFIX, já que nessa carteira eu tenho apenas fundos imobiliários, então o que eu espero é que essa carteira performe melhor do que o IFIX. No momento a gente está ganhando e acaba também ganhando do Ibovespa, embora não seja o melhor benchmark de comparação, que a gente quer comparar sempre com o IFIX. Aí tirando o Bitcoin, aqui o S&P ganhando e o CDI e a carteira acima de Ibovespa e de IFIX, como ficou durante boa parte do período, né? Veja que em alguns momentos a gente ganhou de tudo, inclusive do S&P 500. Bom, feito esse disclaimer, eu vou mostrar para vocês uma tabela que a gente montou aqui comparando fundos de papel. Porque dentro daquilo que eu falei no cenário, veja que apesar da queda de juros nos Estados Unidos, que tende a ajudar o nosso mercado, né? A bolsa está subindo por conta disso, se a gente tem esse descontrole fiscal, no final as taxas de longo prazo ficam mais altas e isso segura o preço de ativos imobiliários, mas não de fundos de papel. E comparado ao IFIX, eu tenho menos fundo de papel do que o índice. E talvez eu precise ter um pouco mais, então eu estava pensando naquilo que eu posso comprar para aumentar minha exposição a fundo de papel, mas num preço bom, eu não quero fazer negócios a qualquer preço. E aí nós listamos aqui 10 fundos de papel, dentre os principais, há mais fundos de papel no IFIX, para dar uma olhada em como é que está o preço, o valor patrimonial, o quanto ele pagou de dividendo. Aqui tem o valor em si, embora não diga muita coisa o valor, é melhor você olhar a relação. E principalmente, né, o nível de diversificação que eles têm, é que eu fui mais simples, coloquei só em termos de número de CRIs. E essa parte que eu julgo que é a mais importante, que é o quanto está atrelado ao CDI, o quanto está atrelado ao IPCA. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, que o PLCR entrou na minha carteira no lugar do RBRY11. Por quê? Porque o PLCR tem quase 70% da carteira atrelada à inflação e uma parte menor, de 31%, atrelada ao CDI. O RBRY11 era praticamente o contrário. Tinha quase 70% ao CDI e uns 30% ao IPCA. E eu nunca sei o que vai acontecer no futuro, mas há uma chance de que o Banco Central ele seja mais leniente no combate à inflação. Espero que isso não aconteça. Mas se acontecer, no que isso vai significar? Um CDI parado por mais tempo, por exemplo, enquanto a inflação tende a ficar mais alta. Então eu prefiro, em termos de proteção, já que em renda fixa eu posso ter um caminhão de dinheiro, por exemplo, estacionado no CDI, que a parte de fundos imobiliários esteja mais ligada à inflação do que ao CDI. E hoje quais fundos eu tenho na minha carteira? O PLCR, que é justamente assim, o KCRE, que tem aqui 96,7% da carteira, observe até que a conta dá mais de 100% em alguns fundos por conta de uma eventual alavancagem que eles têm, e o outro é o KNSC, que desses fundos que eu tenho aqui, talvez seja aquele com, vamos dizer assim, o melhor branding, né? Um fundo que todo mundo enxerga como tendo mais
mais qualidade. Se a gente olha, por exemplo, um gráfico disponibilizado pelo próprio pessoal da Kinea, da gestora, que também é a mesma gestora do KCRE, veja que nesse gráfico o KNSC está bem no meio ali em termos de risco, retorno, como sendo um fundo mais equilibrado. E se a gente olha a exposição, ele tem uma exposição mais equilibrada mesmo, uns 58 aqui em inflação, uns 42 no CDI. Só que qual o ponto? Se a gente olha vários desses fundos aqui dos principais, nós vemos vários fundos negociando com ágio frente ao seu valor patrimonial. 1.04, 1.01, o próprio KNSC está em 1.03. O que isso significa? Para esses fundos, onde você não tem um imóvel. Porque no imóvel é uma discussão sobre o valor patrimonial, você tem avaliações feitas periodicamente. E de certa maneira, uma avaliação pode ter um nível de subjetividade. Já nos fundos de papel, que estão lotados aqui de CRIs, o que você tem são ativos financeiros que têm um preço final a todo momento devido à marcação a mercado. Então, quando você olha que um fundo de papel está negociando por um preço acima do seu valor patrimonial, você está comprando aqueles títulos financeiros por um preço acima do que eles têm de valor agora. Ou seja, está comprando uma nota de R$100 por 103, por 105, por 104, sendo que eu prefiro comprar a nota de R$100 por 98 ou 93, como foi o caso do PLCR 11. E aqui eu estou olhando só o valor patrimonial, né? Se a gente olha dividendos, ele paga mais do que o KNSC e o KCRE também paga mais do que o KNSC. Então eu montei essa tabela meio que olhando outras oportunidades, mas o que me chamou a atenção é que na minha carteira eu tenho um fundo que está acima do valor patrimonial e que por conta disso, a carteira dele, como eu estou pagando mais caro na cota se eu fosse comprar agora, tende a render menos do que nos outros, onde eu estou pagando mais barato. Você pode olhar isso até no site de RI dos fundos, né? Geralmente eles colocam lá o retorno prospectivo vindo da carteira. PCA mais alguma coisa, quando é muito ligado ao IPCA, por exemplo. Então o que eu pretendo fazer? Eu vou vender o KNSC, aí quando o dinheiro cair eu devo comprar outros fundos de papel atrativos, com boas carteiras, provavelmente com mais exposição ao IPCA do que ao CDI, para minha carteira particular de fundos. Pô, Bruno, mas aí ao vender o KNSC você vai pagar imposto de renda, né? Indo lá no MyProfit, vou voltar aqui no meu patrimônio, indo aqui no KNSC, tocando direto no nome dele, eu tive a maior parte do ganho com esse fundo imobiliário via proventos, mas eu também tive ganho mediante a valorização do seu preço. Então comprei a cota por 8,67, aqui arredondando, foi meu preço médio, e agora ela está com valor de 9,23. Então veja que isso me dá um resultado no ganho de capital de 6,37, um total de R$ 3.640,84. Se eu vender esse fundo, imaginando que eu não tenha nenhum prejuízo para compensar em fundo imobiliário, eu teria que pagar 20% de imposto sobre esse valor, o que daria aí uns R$ 720. Porém, se eu venho aqui na parte de R, ficha de fundos imobiliários, veja que desde que eu criei essa carteira para usar aqui no canal, eu já tenho um prejuízo acumulado em fundo imobiliário. Então, eu tive um prejuízo de R$ 375,58 em abril e agora em julho eu também tive um prejuízo de R$ 652,79 quando eu vendi o RBRY. Ou seja, somando os dois, eu tenho R$ 1.028 de prejuízo. Eu poderia pegar esse prejuízo e abater daquele lucro, de modo que eu ainda teria que pagar imposto, só que agora os 20% seriam sobre um valor menor. Só que aí a gente tem que lembrar que esse quadro aqui eu criei há cerca de 2 anos, só que eu invisto em fundo imobiliário há muito mais tempo. Eu não vou lembrar o ano exato disso, pessoal. Eu lembro de bolsa. A primeira vez que eu comprei uma ação foi no final de 2006. Então veja que a gente tem aí praticamente 18 anos. Basicamente isso. Então em fundo imobiliário, talvez em 2013, alguma coisa assim. Acho que o Noera começou em 2011. Então já tem bastante tempo. E eu também tenho prejuízo acumulado. Quanto é que está esse prejuízo hoje? Para ver esse valor, eu entrei aqui na minha declaração de imposto de renda, essa que eu fiz até maio desse ano, relativa a tudo que eu fiz no ano passado. Então não conta, por exemplo, esse valor que eu mostrei de 1.024 de prejuízo, que foi tudo em 2024, só conta o que eu tive até 2023. E veja na declaração, vocês vão bater o olho aqui, né, para ver o quanto eu restituí, isso aqui foi por conta de um PGBL, 14 mil de restituição, mas veja aqui na declaração que eu tenho um prejuízo até dezembro do ano passado de R$ 4.828,95. Ou seja, só com isso aqui eu posso vender o KNSC, pegar e botar o lucro no meu bolso e não vou ter que pagar DARF, porque eu estou compensando esse prejuízo. E é exatamente o que eu vou fazer nesse episódio. Então já estou aqui com o home broker da corretora Rico aberto, vou colocar aqui venda, eu tenho 6.590 cotas do KNSC, o que dá um valor de 60.759. O preço de negociação agora está em 9,22, 9,23. Vou botar para vender por 9,22, até porque são muitas cotas, né? Então talvez eu consiga executar boa parte da ordem agora. Preencha a assinatura
eletrônica e boto para vender. Então já vendeu de uma vez 2.345 das 6.590. A ordem está aqui como primeira para ser vendido, né? Mais 4.000 e poucas cotas. E aí vou deixar executando. Nosso próximo episódio, esse dinheiro já vai ter caído. Uma parte dele eu já vou usar para comprar outros fundos de papel. Não sei se tudo, tá, pessoal? Porque eu tô alocando mais em cripto nesse ano. E até lá também a gente vai ter movimentações aqui, talvez as ações estejam mais descontadas, eu prefiro investir lá do que fundo imobiliário. Eu vou lembrar que dinheiro não tem carimbo, eu vou comprar sempre aquilo que eu acho mais interessante. E aí, inclusive, devia ter falado isso até no começo do vídeo, mas eu abri a inscrição novamente para o Viver de Renda, meu curso de Educação Financeira, turma 26 agora. Lá você vai aprender como que eu penso de maneira global, a estruturar uma carteira diversificada, do zero, a gente pega do mais absoluto zero, passando por todos os assuntos, com uma equipe de suporte que responde tudo, de maneira que a gente pode pegar até mesmo um leigo, que não entende nada do assunto, e esse cara vai sair aprendendo a investir e montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, já que você aprende a investir no Brasil e também no exterior. Para quem quiser mais informações, o link está aqui. Eu lembro que são vagas limitadas. Enquanto eu gravo esse vídeo, a gente já preencheu, se eu não me engano, quase 60% das vagas. Acabando de preencher o restante, são 1.200 ao todo. A gente fecha o carrinho e na segunda que vem nós temos a primeira aula. É isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.